In this session, we're going to look at some of the other challenges that sexual abuse survivors face. Nessa fase agora nós vamos ver aqui na página 11 outros desafios que as vítimas de abuso sexual encontram. And we're going to be looking at pages 11 through 13 in your workbook. Nós vamos usar páginas 11, 12 e 13. And the first thing we're going to look at are the dynamics of longings and voice. Nós vamos ver aqui as dinâmicas de anseios e a voz. And we're going to define both of these terms. Nós vamos definir agora esses dois termos. And in terms of the one who has been abused, O termo de que anseios são aquelas coisas que as pessoas que precisam. they have the same longings or the same needs that all people have. Eles têm anseios que são aquelas coisas que todas as pessoas precisam. And these are needs that every person needs in order to develop into a healthy, mature person. Esses são os desejos que toda pessoa precisa para ter um crescimento maduro, Sexually, relationally, spiritually. sexualmente, no relacionamento. Can you repeat, please, again? Sexually, Relationally, Ah. spiritually. na sexualidade, na espiritualidade e nos relacionamentos. These are needs that are true for every person. Essas são as necessidades que as pessoas realmente precisam. One of the most basic is you need food, Uma das necessidades, a gente precisa de alimento, water, and shelter. água e casa. They need to be loved and cherished. Eles precisam ser amados e também ser mais querido. They need to have significance, number 3. Eles devem se sentir importantes, devem ter importância. And number 4, they need to be held, touched, and given verbal affection in appropriate ways. Eles devem ter segurança, quando for tocado e recebido afeto verbal. They need to be given this kind of touch without sexual experiences. Eles precisam ser tocados, mas sem uma experiência sexual. Não com intenção sexual, mas ter um toque de alguém, um toque de amor, não com interesse sexual. Number 5, they need protection and healthy boundaries. Eles precisam de proteção e limites saudáveis. And by healthy boundaries, we're not just meaning rules, Quando nós estamos falando de limites, nós não estamos falando de regras, but it's about protecting them. mas eu estou falando sobre Yeah. proteger ela. A healthy boundary is not a prison. Quando nós temos um limite saudável, não é uma prisão. A healthy boundary protects us from danger that's on the outside. Esse limite protecional, né, esse limite de proteção, protege essa pessoa agora de outras coisas que podem acontecer com ela. Number 6 Número 6. is the need for guidance and teaching. Essas pessoas também precisam ser orientadas e ensinadas. Number 7, respect and privacy for their bodies. Essas pessoas também necessitam ser respeitadas e ter as suas privacidades, a privacidade do seu corpo. And number 8, they need encouragement to develop gifts and talents. Essas pessoas também necessitam de encorajamento para desenvolver dons e talentos. And number 9, they need spiritual direction. Número 9, eles também precisam de uma direção espiritual. And number 10, they need to be clean and to practice personal hygiene. E número 10, essas pessoas também têm que se manter limpo e exercer uma higiene pessoal. Now these are 10 different examples of basic needs or basic longings that every person needs. Esses 10 exemplos que eu estou dando aqui são coisas que todas as pessoas necessitam, são coisas importantes para a vida de uma pessoa. But here's what happens in the life of this abused child. E o que acontece com uma vida de uma criança que foi abusada? They learn soon that their needs or their longings don't really matter.
E eles aprenderam agora, de uma forma errada, que essas necessidades não têm importância para eles. The abuser is not concerned about meeting those needs. O abusador não está dando segurança e não está dando a verdadeira necessidade que a pessoa precisa, que a criança precisa. The abuser is concerned about meeting their own needs. O abusador está fazendo importância somente para a necessidade dele. And this child realizes that their needs are actually being used to meet the needs of their abuser. E a criança ela está entendendo que ele não precisa ter uma necessidade, porque o abusador é que está forçando uma necessidade para ele. And so the abuser ends up hating themselves for needing these things. E o abusador, ele está sempre querendo suprir essa necessidade dele somente. And something begins to die on the inside. E alguma coisa começa a morrer dentro da pessoa. And their self-image really goes to a place of death. Can you repeat, please? Their self-image, how they view themselves. Ok. Aquele dano pessoal, né, que a pessoa sente, pode causar muitos problemas no futuro, né? And so there's a real death on the inside. They basically lose hope that those needs will be met E in their começa a life. morrer dentro dele, ele começa a perder a esperança, perder a vontade de muitas coisas. Point B A parte B, is voice. a parte B é voz. And I want to talk about what we mean by that. Eu quero falar para você o que significa isso. And what happens with the one who has been sexually abused, they lose their voice. O que acontece com uma criança ou uma pessoa que foi abusada, ela perde o poder de voz. What they do is they lose the ability to express their longings and to be heard by those who can meet those needs. E ela perde a expressar, ela perde o poder de expressão e anseios e ser ouvido por aqueles que podem suprir suas necessidades. In other words, as this child is growing up and they're saying, I need help or I need protection, E o que acontece é que essa criança, ela cresce e ela perde aquela palavra, eu preciso de ajuda, eu preciso de proteção. their voice isn't being heard. A sua voz não vai ser ouvida. They're not being protected. Eles não se sentem protegidos. Their needs are not being met. As suas necessidades não estão sendo atingidas In essence, their voice is being silenced. e a sua voz começa a se silenciar. And even as I shared with you earlier, what the mother said to her daughter, O que eu falei aquela hora da mãe que falou para a criança, né? Ficar quieta. you better not tell anybody, É melhor você não falar isso para ninguém. or your dad will end up in prison and we'll end up on the street. E seu pai vai ser preso e nós vamos ficar sem como pagar o aluguel e vamos ficar na rua. And sometimes these children have been silenced by their abuser, who said, if you tell anybody, I will kill you. E algumas crianças até o abusador fala para elas assim, ó, se você falar para alguém, eu mato você. And so what ends up happening is that they realize that nobody cares about what's going on in their life. O que essa criança está pensando? Ela está pensando que ninguém toma conta dela, ninguém está protegendo ela. And those who should be able to meet their needs are not. Aquelas pessoas que eram para tomar conta dela e protegê-la não estão fazendo isso. Point C, abuse silences a survivor's voice. A letra C da página 12, né? O abuso silencia a voz da vítima. Abuse puts them on a different path. E o abuso coloca ela numa direção diferente, num caminho diferente. They're no longer being cared for in a healthy way in parental relationships. E ela não está mais naquele momento, naquela vida onde os pais estariam com ela, cuidando dela comumente. Certamente isso ela não vai ter. And so number one, underneath that, they learn that whatever they longed for or needed did not matter. No número 1 aqui está dizendo, o que elas aprendem ou ansiam agora ou precisam não interessam mais. And also, number 2, underneath that, eventually they just learned to silence their voice. O número 2 está dizendo que, eventualmente, elas aprenderam a se silenciar agora as suas vozes. It is astounding to me how many adults were abused as a child.
E agora vem assim a pergunta: quantas pessoas que são adultas e foram abusadas? and they have not told anybody for 10, 15, or even more years. E muitas vezes tem pessoas que não falaram para ninguém durante 10 anos, 15 anos ou 20 anos até. They've learned to silence their voice. Elas aprenderam a silenciar a sua voz. But you cannot silence the damage that abuse does. Mas você não pode silenciar o dano que o abuso ocorreu ou afetou essa pessoa. So even though they may not be broadcasting the fact that they were abused, Muitas pessoas não vão sair falando para a mídia, né, na televisão, o que aconteceu com elas. point number D, abuse teaches survivors to despise what they long for. Letra D, na página 12, o abuso ensina as vítimas a desprezar que elas ansiavam por alguma coisa. In other words, those things they long for, those things they really need, they just learn to despise them. É aquelas coisas que verdadeiramente essa vítima precisava, eles aprendem agora a deixar de lado, de segundo plano. Number 1, underneath that, they learn to hate what they need and to deny that those needs even exist. No número 1 aqui da letra D, elas aprendem a odiar o que elas necessitam e negar que estas necessidades existem. And number 2, they spend huge amounts of energy to pretend that they don't have any longings or needs. Número 2, elas gastam grande quantidade de energia fingindo não ter mais necessidades e anseios. And number 3, to have longings, when they were held in such harsh realities that their longings were crushed, that's just too painful for them. Número 3, ter anseios, né, ou ter necessidades, quando escondidos sobre a dura realidade em que os mesmos foram esmagados, acaba tornando-se doloroso demais para a maioria das vítimas lidar com isso. And so rather than in a healthy way to seek to see those needs met, they end up despising them. Então, aquelas necessidades que eles não acreditam mais e elas começam a deixar de lado. Number E, there is unbearable internal pressure that develops within them. Letra E, tem uma pressão interna insuportável dentro dessa vítima. And the reason that pressure keeps building is because their needs are not being met. E essa pressão interna está ocorrendo porque as suas necessidades não estão sendo adequadas, não estão sendo complementadas. And there's no balance between these unmet longings and the demand to have those longings met. Não tem um balanço, né, nas suas necessidades agora. Ela perde o balanço do que ela precisa ou não precisa. Number F, these abuse survivors often spend the rest of their lives in a frantic attempt to recover their voice. As vítimas de abuso sexual normalmente passam o resto de suas vidas numa tentativa desesperada de recuperar a sua voz. In fact, for the rest of their life as an adult, they are in this personal battle. E muitas dessas pessoas, quando eles chegam na fase adulta, eles estão nessa situação. And number 1 underneath that, they demand that someone meets their needs. A letra F, número 1, ela exige que alguém satisfaça as suas necessidades. But at the very same time, they deny that these needs exist. Mas no mesmo tempo também, ao mesmo tempo, ela nega que essas necessidades existem. So you talk about inner turmoil, inner conflict. E nós estamos falando sobre o conflito que isso provoca dentro de uma pessoa que foi abusada. Point G, their lives are screaming for someone to care. A letra G. As suas vidas gritam por alguém que cuide delas. They want to matter to somebody. Ela quer encontrar alguém que possa cuidar dela. They want to be valued by someone. Ela quer que alguém dê valor para ela novamente. And point H, this sends them on an impossible journey. E a letra H. Isto a leva a uma jornada impossível, a qual geralmente resulta em... And so the actual result is that they end up living in isolation and rage and anger. E isso pode resultar num isolamento e ódio. And also they often struggle with depression. E muitos também entram em depressão muito forte.
And they also struggle with sexual dysfunction and or addiction. E tem muitas pessoas que elas podem ter a sua disfunção sexual afetada, né? Ela pode ser uma adita de coisas sexuais. And addiction, number 4, can take a variety of expressions. E também, número 4 aqui está dizendo que ela pode se tornar um drogado. They can become addicted to drugs or alcohol. Eles podem ser drogados agora em cocaína ou álcool ou drogas sintéticas ou químicas, alguma coisa assim. And you see this in the statistics at Teen Challenge. E você pode ver isso aí numa estatística muito grande dentro do Desafio Jovem. When 90% of the women and 75% of the men coming in with a drug addiction problem also abused. E você pode ver e relembrar aquela estatística que 90% dos homens que chegam no Desafio Jovem vieram das drogas, mas muitos deles também foram abusados sexuais. E 75% das mulheres também foram abusadas e vieram por causa que estavam usando as drogas para se esconder atrás das drogas, né? As mulheres é 90, dos homens 75. As mulheres 90 e os homens 75, tá certo, desculpa, obrigado, hein? So the addiction can take in the form of a substance, or it also can be in the form of a behavior, such as pornography, gambling, etc. E também essa pessoa que foi abusada, eles podem também mudar o seu comportamento, e o seu comportamento está ligado muito forte à pornografia, a jogos e à internet. Or it can be an addiction that's involved in relationships, such as codependency. E também pode ser um relacionamento com codependência, de promiscuidade, abuso, né? And sad to say, many of those who are a victim of abuse grow up to become abusers themselves. Isso quer dizer que essa letra C, aquela pessoa que foi abusada quando era criança, quando ela se tornar adulta, pode ser também que ela se torne um abusador de outra criança ou de outra pessoa. Number 5, Número 5, they can also become involved in compulsive behavior. e eles também podem entrar num comportamento compulsivo. They do the same things over and over without being able to control themselves. Eles começam a ter uma compulsão que eles fazem coisas erradas e da mesma forma do abusador, sem controle. Number 6, they can become involved in eating disorders. Número 6, na página 13, eles também podem ter distúrbios alimentares. Now, we often think of women when we think of eating disorders, Muitas vezes uma mulher que está com uma desordem alimentar, but there's more and more men who also are involved in eating disorders. e também existem homens que também perdem o controle e comem mais quando são abusados. It's not just anorexia and bulimia, Não é somente também a anorexia ou bulimia, but it's also binging. mas também And sometimes you will see victims of abuse put on excessive weight. E também tem vítimas que começam a comer muito. Can I explain? Because I spoke separate. O que ele está dizendo aqui é que a pessoa pode ter um distúrbio alimentar. Tem uns que pode parar de comer e ter uma anorexia, e tem outros que podem comer muito. É isso que ele está dizendo, tá bom? Okay. Number 7, they have physical problems. Número 7 da página 13, muitos têm problemas físicos, problemas crônicos de saúde, acidentes frequentes, doenças relacionadas ao estresse. And many of these are stress-related illnesses. E muitos estão estressados com essa doença do estresse, com essa doença de cansaço, fadiga, e ficam doentes. But many times the victim of abuse does not see the connection between their illnesses and their past abuse. Can you repeat again? Many times the victim of abuse does not see the connection between the illnesses and their past abuse. Okay. Muitas pessoas que foram abusadas sexualmente, eles não entendem que existe uma conexão do passado dele, que ele foi abusado, com essas doenças. Ele não acredita que essas doenças têm relação com aquele o abuso sexual que ele teve, entendeu? Ele não acredita que a doença faz parte disso, mas é. Number 8, they have low self-esteem. Número 8, eles têm uma baixa autoestima. Now, when you look at this issue of low self-esteem,
Quando você olha para essa parte aqui relacionada à baixa autoestima, in one respect, it's selfishness. nós vamos falar sobre a pessoa ser egoísta. Because they are absorbed with themselves. Eles absorvem tudo para a sua vida, ele guarda tudo para ele. And they are unhappy with themselves, Eles estão infelizes com eles mesmos. but they are consumed with themselves. Eles estão consumidos com isso daí. Isso está consumindo a sua própria vida. And so the healthy person who has a healthy self-image Quando uma pessoa tem uma vida saudável, is quite the opposite. It's not all about me. é a oposição disso daí, que ele vai se sentir que não é somente ele que tem o problema, né? Number 9, they also struggle with self-destructive attitudes. O número 9, eles têm também um conceito sobre a autodestruição. Ele acha que ele tem que ser destruído mesmo. And this can be suicide attempts. E isso pode se relacionar com suicídio. Isso pode levar uma pessoa ao suicídio. Isso que significa. Self-mutilation, cutting themselves, Ou também eles podem começar a mutilar o seu corpo com raiva de si mesmo. even burning themselves, Muitos tacam fogo no seu próprio corpo. or putting themselves in a dangerous situation, Ou também arriscar a sua vida com um carro ou uma moto, alguma coisa assim. high-risk situations. É uma vida muito arriscada, de muito alto risco. And another expression of this damage is intensity addiction. Uma outra expressão também que eu quero usar aqui é adição intensa. They are addicted to adrenaline. Eles são aditos à adrenalina, eles estão querendo sempre estar em aventura extrema, usando a sua adrenalina para algo muito extremo. Everything is a big deal. Qualquer coisa é um negócio muito grande. And if there's not a crisis, we'll create one. E se não tem uma crise, eu vou criar uma crise. And so they live in an extreme measure or manner. Eles vivem numa vida extrema, muito extrema. And number 11, they are involved in destructive, abusive, and unhealthy relationships. Número 11, eles estão constantemente com relacionamentos abusivos, destrutivos e doentios. And as I shared with that previous illustration about that young lady, Nós falamos sobre aquela jovem que chegou no Desafio Jovem com esse problema. and often they feel at home in these destructive relationships. E às vezes ele se sente dentro da sua própria casa, dentro da sua própria vida, no lar, com uma vida destruída. That's sort of their normal. E para eles, aquela situação se transforma numa normalidade. And you might say, well, that relationship is really bad for you. Don't be involved in that. E você pode até aconselhar ela e falar assim, esse relacionamento que você tem lá na sua casa não é bom para você. But some of them feel that's the only kind of relationship they deserve to be in. E eles, muitas vezes, eles pensam assim, eu mereço isso daí mesmo, a minha vida é isso aí mesmo, eu mereço. Se conformam com a situação. So all of these issues that we've just been talking about are related to the needs and the longings within their life. E isso daí que nós estamos falando aqui são coisas que são necessárias para essas pessoas, são necessidades que essa pessoa que foi abusada deve conhecer e saber. There's one more issue I want to cover, and it's number 2, ambivalence. Nós queremos falar aqui sobre ambivalência, no número 2 aqui, página 13, número 2. This may be a term that you rarely use in your daily conversation. Talvez esse termo aqui, ambivalência, raramente você usa nos dia a dia das suas conversas. But let me explain what ambivalence is. Deixa eu explicar para você o que é a ambivalência. It's two opposite emotions that are being felt at the same time. São duas emoções opostas e são sentidas no mesmo tempo. And they're often related to the very same situation or the same person. E muitas vezes acontece na mesma situação com a mesma pessoa. For example, Por exemplo, survivors often love and hate their abuser at the same time. muitas vezes a vítima que foi abusada, frequentemente elas amam a pessoa e também odeiam ao mesmo tempo o seu abusador. And you say, how can that be? Como pode acontecer isso? That doesn't make sense. Isso aí não tem uma lógica, And we have a term for that. mas nós temos um termo para isso. Ambivalence.
ambivalência. Now, this creates chaos on the inside. Essa coisa acontece dentro da pessoa. And so this creates an unstable situation. Isso daí cria uma situação muito instável, uma situação muito conflitosa. Now, survivors of abuse often experienced pleasure in the context of the abuse. Letra C. Geralmente as vítimas frequentemente experimentam prazer no contexto da perversão. And so, as an adult, they are both drawn to and repulsed by sexual activity. E quando ele se transforma adulto, ele tem uma divergência, ele tem uma forma complicada de ter uma vida sexual. So it's like there's a war going on inside. Parece que tem uma guerra dentro da sua cabeça. And part of them is desiring this, Uma parte dele deseja aquilo and part of them is fighting against e it. a outra parte está lutando contra aquilo. And if you happen to be in a relationship with someone like this, E se você tentar ter uma relação amigável, uma relação boa com uma pessoa que foi sexualmente abusada, you're getting mixed messages at the same time. você começa a misturar, você recebe mensagens variadas dessa pessoa. It's like, come, 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 come. E isso aí parece assim, vem, 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 vem. Stay away, stay away, stay away. Fica para lá, fica para lá, fica para Come, lá. come, come. Vem ou vai? Stay away, stay away, stay away. Vai para lá, vai para lá. Então é um relacionamento complicado você vai ter com uma pessoa que foi sexualmente And you think, abusada. how can I have a relationship with somebody like this? Como que eu posso manter uma relação com uma pessoa que foi assim abusada? What I'm wanting you to understand is when we talk about ambivalence, it's not just some theory, it's not just some psychological term. Quando nós estamos usando esse termo ambivalência, nós não estamos somente se relacionando a um termo psicológico, But it's really bringing confusion on a daily basis. mas traz uma grande confusão no dia a dia. And sometimes survivors were comforted by their abusers, Muitas vezes as vítimas frequentemente consolam seus abusadores. and so that leaves the abused one feeling confused about their responsibility. E deixam confusa essa situação sobre as responsabilidades pelo abuso efetivos e seus relacionamentos. Even as an adult, they may be confused and think, well, I was causing this. E muitas vezes ele já é adulto, mas ele fica pensando, é eu mesmo que causei esse problema. And my challenge to you as staff O meu desafio para você e para os seus obreiros da sua equipe, you need to have a really clear understanding of this issue of ambivalence. você precisa ter muito claro o significado de ambivalência. To be able to help the victim to be able to work through this issue. E você precisa conhecer bem para que você possa ajudar a vítima a sair dessa confusão aqui, dessa You have to dupla. be able to help them separate these issues E você precisa ajudar essa pessoa a separar esses assuntos. and come to an understanding of why this inner battle is going on. E você precisa ensinar para ele como que é essa situação dessa batalha que está indo e ocorrendo dentro dessa pessoa. Are there any questions or comments you'd like to raise as we wrap up this session? Eu gostaria de abrir um espaço para perguntas, se você tem alguma pergunta sobre esse assunto. Me dê um exemplo, por favor, de como tratar de um caso desse de ambivalência. Please give me an example how to treat this case of ambivalence. How to do what? How to treat, How to find freedom from it? yes, how to treat How to- some person how to help with someone? ambivalence. Part of it comes back to helping them understand, to separate the truth from the lie in terms of what they're believing. Nós temos que trazer essa pessoa para entender, como separar as mentiras sobre o abuso sexual e as verdades. Nós temos que saber trazer essa pessoa para entender, separar isso daí. Part of it is also being able to separate the fact that it is okay to love the abuser and at the same time hate the abuse. É uma forma
assim, de explicar para a pessoa que ela deve amar o abusador, e também tem aquela parte que ela odeia o abusador. God loves the sinner, Deus, ele ama o pecador, but he hates the sin. mas ele odeia o pecado. Some of us love the sin, E tem pessoas que elas gostam do pecado and we hate the sinner. e odeiam o pecador. In other words, we can be seeing it's the opposite way God is seeing it. E nós começamos então a pecar porque nós estamos ao contrário de Deus, né? Estamos indo And many times this ambivalence is being caused because there's false beliefs that I'm living with. Muitas vezes ele entra nesse problema de ambivalência porque ele tem uma falsa crença na sua mente. And so part of the solution is to be able to identify what are those false beliefs Então nós temos que identificar essas falsas crenças que estavam na mente dessa pessoa. and then begin to take steps to discovering the truth and then beginning to live with the truth. Então nós temos que levar essa pessoa a começar a descobrir as verdades para que ela possa viver com essas verdades agora. There was another hand in the back. A ambivalência se dá somente em abusos sexuais ou existe outro tipo de ambivalência? E também uma outra pergunta. Faz uma primeiro. Peraí. Ambivalence just occur with a person that was abused Oh, or no. other kind of people? We can all experience ambivalence. Todas as pessoas podem ter esse problema de ambivalência sem ser abusado sexualmente. But for the one who's been abused, it often can be a big problem in their life. E para quem foi abusado, esse problema de ambivalência pode frequentemente ser mais ativo na vida dela. Um irmão vem te confidenciar algo desse tipo sobre abuso sexual com o pai, com parentes, e te pede segredo. Dentro da ética cristã, eu devo, mesmo que isso seja um caso de polícia, eu devo manter esse segredo por ética cristã. Ok. Mas o jovem já é adulto? Já é um jovem adulto? Isso. Okay. One youth guy, he's adult now. He had this problem back with his father. He was abused with his father. By Christian ethics, I need to keep quiet, or I can give this problem for a police case. We can do some problem to be known by the police. Yeah, we'll talk more about that tomorrow Amanhã nós vamos falar sobre esse assunto de polícia. because there's Esse material assunto in here judicial, that né? covers that. Amém? Ok. Okay. Mais Well, alguma pergunta? let's bring this to a close. If you do have any additional questions, you can come up and talk to me. Para a gente finalizar, se alguém tem mais alguma pergunta, aproveita agora. Let's just A stand. ambivalência seria similar à bipolaridade? Eu acho que essa bipolaridade aqui, bipolar, do you know about this Bipolar? word? Bipolar? Yes. Is it look like ambivalence or is different? That's different. It's different. É diferente. Yeah. Yes. A ambivalência do dicionário é dois sentimentos ou duas ideias com a mesma intensidade. Ambivalência, duas emoções. Duas emoções. Ou duas ideias, né? Duas emoções aqui. Opostas. Ao mesmo tempo. Ele ama e odeia. Às vezes com a esposa, né? Mesmo alguns, vários amam, vários odeiam, né? Exato. He's asking about ambivalence meaning, the two emotions in the same time. Yeah. He understood now. Let me just add one closing comment tonight. Vamos fazer um comentário para finalizar agora. We've only covered the first part of this training, Nós estamos cobrindo só uma primeira parte sobre esse assunto. and every time as we go through this training, E toda vez que a gente vai nesse treinamento, what we have just gone through, it's like descending down into a dark, ugly place. então quando nós começamos, por favor, quando nós estamos tratando sobre esse assunto aqui, que é muito importante, nós começamos a ir profundamente na parte mais escura da vida da pessoa.
And it can leave you with a feeling of depression. E você que está sendo a pessoa que está tratando do caso, você pode até se sentir em depressão. But I would like to encourage you that by the time we get to the end, we see the hope. Então, eu quero que vocês compreendam que quando nós chegarmos no final do estudo, ou no final do tratamento daquela pessoa que foi abusada sexualmente, nós vamos ter esperança, nós vamos ver luz nesse assunto. Bem? But I think it's very important for us to understand how dark is the darkness. Mas aí eu quero que você entenda que quão profundo é a escuridão desses assuntos que você vai tratar. In order for us to be able to help them find their way to the light. E nós temos que ter condições de ajudar essas pessoas. All right, let's close in prayer, shall we? Vamos orar a Deus agora para encerrar essa aula. Heavenly Father, we just thank you that you love each one of us. Senhor Deus dos céus, nós agradecemos por cada aula que nós tivemos aqui, cada aluno que está aqui. Senhor. Lord, you've placed us in a ministry where we will come in contact with many people who've experienced this abuse in their life. Nós queremos que o Senhor venha trazer, Senhor, para nós condições de ter um ministério que possa alcançar pessoas que estiveram nessa situação. Lord, we want to be part of the healing process. Nós queremos ser parte do processo de cura dessas pessoas. Lord, guard our lips from saying things that would cause more damage. Senhor, guarda a nossa boca, nossos lábios para provocar palavras que possam maltratar e acusar ou machucar mais ainda uma pessoa dessa. And so we look to you for strength and help. Nós olhamos para Ti, Senhor, para nos ajudar com força e para nos ajudar, Senhor, com amor. And we just pray that this training would equip us to be more effective in your ministry. E nós oramos, Senhor, para que esse treinamento venha nos equipar para fazer, Senhor, um ministério abençoado, forte, cheio de graça. In Jesus' name, amen. No nome de Jesus Cristo, amém.